Olá, boa noite. Bem-vindos. A proposta de lei de institucionalização das autarquias locais foi aprovada em reunião do Conselho de Ministros e segue agora para análise e aprovação na Assembleia Nacional. No encontro orientado hoje pelo Presidente da República foi igualmente analisado o projeto de decreto que cria o Centro Cultural do Ambo e a aprovação do respectivo Estatuto Orgânico, entre outras propostas. O governo angolano vai enviar à Assembleia Nacional a proposta de lei orgânica sobre a institucionalização das autarquias locais, de acordo com o comunicado final da terceira sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada esta quarta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. O Executivo considera que a institucionalização efetiva das autarquias locais é uma medida relevante para o reforço e consolidação do processo democrático em curso no país. Ao Parlamento angolano também serão enviadas as seguintes propostas de lei. Lei que aprova o Estatuto Remuneratório dos titulares dos órgãos e serviços das autarquias locais. Lei orgânica da Guarda Municipal. Este diploma estabelece a criação, organização e funcionamento deste órgão. O Conselho de Ministros apreciou igualmente a reconfiguração e segregação das áreas que compõem o atual Ministério da Cultura e Turismo, dando lugar à sua separação, de modo a corresponderem cada uma delas a departamento ministerial distinto. No domínio do ambiente foi aprovado um diploma que visa definir o valor das taxas a serem cobradas nos parques nacionais. Esta medida vai contribuir para o autofinanciamento das mesmas. No quadro da política externa, o Conselho de Ministros apreciou para o envio à Assembleia Nacional o projeto de resolução que aprova o Tratado de Criação da Agência Africana e Medicamentos. Geração Jornal, edição de quarta-feira, análise da situação na região dos Grandes Lagos. Chefe de Estado recebeu no Palácio da Cidade Alta o enviado especial da Organização das Nações Unidas. Veja também sentença no Tribunal Supremo, o ex-governador da Lunda Sul, condenado a 5 anos e 1 mês de prisão por crime de peculato. Trabalho na SADC, reunião de ministros arrancou na Huila com foco nos desafios de desenvolvimento regional. Investigação em África, Luanda acolhe o terceiro encontro de jovens investigadores da CPLP. Zango, 8.000 moradores sem água em algumas zonas há vários meses e clamam pela intervenção das autoridades. Semana da Páscoa, procura de peixe e a oferta no mercado. Os vendedores queixam-se da falta de clientes. Dia Mundial do Teatro, felicitações e recomendações por ocasião da data. Ato central acontece na província do Ambo. Atualidade além das nossas fronteiras, o desporto nacional e internacional. É o melhor da informação. Bem-vindos ao Girassol Jornal. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado, Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. E sobra a aprovação em Conselho de Ministros da proposta de institucionalização das autarquias locais. Já temos reações. E são da UNITA, que considera oportuna a aprovação da proposta pelo Executivo e afirma que está pronta para contribuir para o seu enriquecimento. O grupo parlamentar da UNITA considera que o Executivo, ao enviar a proposta de lei orgânica sobre a institucionalização das autarquias locais, responde àquela que diz ser a vontade coletiva dos angolanos. O presidente do grupo parlamentar do Galo Negro reagiu à medida do governo
em enviar à Assembleia Nacional a proposta de lei orgânica sobre a institucionalização das autarquias locais. O governo, ao apresentar agora, tornar pública a sua proposta, vem responder à nossa iniciativa, o que é muito bom, e queremos acreditar que são documentos que vão se complementar. Tanto o projeto de lei orgânica que o Grupo Parlamentar da UNITA vai submeter à Assembleia Nacional como a proposta do governo, é importante que tenhamos todos presentes que tratam-se de contribuições que buscam reforçar o quadro da cidadania. É importante que o Estado devolva o poder ao povo, por via da sua participação direta na gestão da coisa pública. Estamos a falar das autarquias locais. O parlamentar reiterou que o seu partido vai submeter no próximo mês de abril à Assembleia Nacional o projeto de lei de institucionalização das autarquias locais, que nesta altura se encontra em consulta pública. Por outro lado, Liberty Chiaka colocou de parte o tema gradualismo. Diz não ser mais um problema que poderá dividir opiniões dos dois grupos parlamentares, tal como aconteceu na legislatura passada. Não há discussão para o gradualismo territorial no quadro de autarquias locais. Essa discussão está encerrada, foi enterrada em 2021. Quanto a isso, nós estamos serenos. Em momento algum, os projetos vão conflituar. Acho que concorrem para o mesmo propósito, consolidarmos o Estado democrático na perspectiva local. Esteve hoje no Palácio da Cidade Alta o enviado especial das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos, que foi recebido pelo chefe de Estado, João Lourenço, para tratar essencialmente de questões que têm a ver com a paz e a segurança na região. O presidente recebeu também o embaixador cessante de São Tomé e Príncipe em Angola. Mais uma vez, a situação de paz e segurança na região dos Grandes Lagos esteve em análise na Cidade Alta. O enviado especial das Nações Unidas foi recebido pelo Presidente da República a fim de ter a sua apreciação sobre os conflitos que afetam a região. Fazer uma comunicação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, é por isso que era importante que eu bebesse da sabedoria e das informações que Sua Excelência, Sr. Presidente, detém sobre esse processo. Nós sabemos que, neste momento, o processo de Luanda é o processo que cristaliza as esperanças para uma paz efetiva, de facto, na região dos Grandes Lagos. O Presidente Lourenço joga um rol crucial. Os esforços que João Lourenço tem feito para alcançar a tão desejada paz na região são reconhecidos pelas Nações Unidas. Não deixei de transmitir à Sua Excelência, Sr. Presidente da República, a alta apreciação que tem junto do secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, todos os esforços que tem feito para que se alcance a paz, em todos os esforços que tem envidado para que o processo de Luanda seja sempre um instrumento através do qual poderemos chegar a alcançar uma paz definitiva na região dos Grandes Lagos. O presidente Salva Kiir esteve cá recentemente, ontem, e isso de facto dá-nos uma esperança muito grande de que há uma coordenação efetiva entre os dois processos, o processo de Luanda e o processo de Nairobi. Luanda e o processo de Nairobi. Depois de 7 anos em missão diplomática em Angola, o embaixador de São Tomé e Príncipe foi ao palácio despedir-se do presidente João Lourenço com a sensação de dever cumprido. Tentarmos dar uma maior atenção à comunidade santomense aqui em Angola, como sabem, é imensa, não é grande, e tentarmos encontrar soluções para alguns problemas que supostamente tinham, nomeadamente problemas da regularização da residência, e por um lado, e também facilitar a circulação entre os dois países. Estes propósitos conseguimos e saímos daqui satisfeitos. As audiências concedidas pelo chefe de Estado tiveram como objetivo discutir questões relevantes para a região dos Grandes Lagos e fortalecer os laços diplomáticos.
O Tribunal Supremo condenou hoje a 5 anos de prisão o antigo governador da província da Lunda Sul, que respondia por crime de peculato e abuso de poder em exercício de funções. Ernesto Quitéculo vai também pagar 250 milhões de kwanzas de indenização ao Estado e 500 mil de taxa de justiça. Um julgamento que começou em novembro de 2023 e é mais um envolvendo uma figura de Estado, o ex-governador da Lunda Sul, Ernesto Quitéculo. A figura acusada nos crimes de peculato, associação criminosa, tráfico de influência, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, violação das regras de execução do plano orçamental e abuso de poder, conheceu nesta quarta-feira o seu desfecho, através do acórdão. A Câmara Criminal do Tribunal Supremo considera que o arguido lesou o Estado angolano com finalidade de obter e satisfazer benefícios pessoais. O arguido idealizou, quis e diretamente agiu no sentido de materializar sua intenção, que se substanciou no descaminho de verbas monetárias do Orçamento Geral do Estado alocados ao Governo Provincial da Lunda Sul para o pagamento de uma residência particular para si. O arguido agiu de forma livre, deliberada, voluntária e consciente e, mesmo sabendo que o dinheiro que desencaminhou não o pertencia, não lhe pertencia, que tinha tal dinheiro finalidades próprias no programa da governação da Lunda Sul e que a sua conduta era proibida por lei, quer enquanto gestor, quer enquanto cidadão, não se coibiu de praticá-la. Ernesto Quitéculo foi condenado a 5 anos de prisão e 1 mês, devendo ainda pagar uma taxa de justiça no valor de 500 mil kwanzas. A defesa do ex-governador da Lunda Sul diz que vai recorrer. O acórdão acho que tem que merecer um estudo, porque a leitura em si mesmo dá-nos o resultado final, mas há determinadas, nuances que nós temos que ler para depois tomarmos uma decisão. É verdade que nós já interpusemos o recurso do acórdão. Do nosso ponto de vista, a mim pelo menos pareceu-me mais ou menos equilibrado, não é? Porque até posso dizer que já há muito tempo que eu não via uma decisão que a partida parece-nos equilibrada. E eu tenho que realçar isso, que a pena em que o nosso constituinte foi condenada parece-me equilibrada. É verdade que nós vamos tentar no recurso fazê-la baixar ainda mais, a ver se conseguimos atingir aquele estágio da pena em que ela pode depois ser suspensa a execução. Ernesto Quitéculo tem o prazo de 48 horas para pagar uma caução de 5 milhões de kwanzas. E se não acontecer, a Câmara Criminal poderá emitir um mandato de captura. Aqui ficou também esclarecido que Ernesto Quitéculo deve devolver os 250 milhões de kwanzas que lesou o Estado angolano. E noutro processo, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo decidiu pela absolvição por insuficiência de provas do subcomissário da Polícia Nacional, Domingos Francisco. Domingos Francisco estava acusado da prática do crime de passagem, colocação e circulação de moeda falsa no mercado. Entendemos que sim, porque vai de encontro com a convicção da defesa. Desde o princípio nós mantivemos a convicção de que o Sr. Comissário Domingos Adão Francisco não cometeu o crime de que vinha acusado. Por isso, estamos de acordo com a decisão tomada. O tribunal é independente, né? Independente, é isento e entendemos que tomou a decisão que achou correta. E a nós, uma vez que nos satisfaz, não temos nada a opor. Começaram os debates na reunião de ministros do trabalho da SADEC, que tem como palco a cidade de Lubango, capital da província da Huila. A empregabilidade e os desafios do combate à exploração de trabalho infantil dominam a agenda das reuniões, que estão focadas nas estratégias de desenvolvimento regional da África Austral. O secretário executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, defendeu esta quarta-feira a criação de mais empregos na região. Elias Magossi, que falava na abertura da reunião de ministros de Emprego e Trabalho e parceiros da organização, apelou aos participantes a levarem em conta este aspecto para garantir
o desenvolvimento dos seus países. O desemprego associado ao subdesemprego representa o desafio mais urgente e inevitável dos nossos tempos. Tanto o desemprego é de grande preocupação para os nossos países, sobretudo com o alto desemprego da juventude. Em alguns países, cerca de 50% que estão a procurar ativamente o trabalho não conseguem garantir os empregos, com as jovens mulheres que estão a ser mais afetadas. Para os países de baixa renda, fui informado que as taxas de desemprego são baixas, mas há fracas condições de trabalho, fracos sistemas de segurança social e alta informalidade. Para a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, a região ainda enfrenta muitos desafios. As desigualdades entre os Estados-membros, por conta das alterações socioeconómicas a nível mundial, que influenciam os nossos mercados internos. A decadência das relações laborais, por força da instabilidade do setor empresarial público e privado na manutenção dos postos de trabalho. O desemprego juvenil, que é um dos piores flagelos que os Estados-membros enfrentam. O aumento do trabalho infantil e forçado, uma realidade dos nossos Estados-membros, por força também das culturas associadas a hábitos e costumes regionais, por um lado, e por outro lado, a gritante procura por parte dos empresários de mão de obra barata para alcançarem objetivos de forma menos onerosa. Dia Mundial do Teatro. Celebrações e felicitações em destaque. Mais à frente, por enquanto, seguimos para Viana, onde algumas zonas da centralidade do Zango 8000 estão privadas do abastecimento de água potável há vários meses. A situação força os moradores a percorrerem longas distâncias para conseguir o líquido, uma realidade que não tem sido fácil para todos. Os moradores dizem depender das chamadas cupa-patas para realizar as lides de casa e tratar da higiene. Os mesmos chegam a gastar entre 40 a 50 mil kwanzas todos os meses para a obtenção do líquido precioso e afirmam não ter conta em atraso com a empresa pública de águas de Luanda, EPAL. Está sempre a cobrar. Todos os meses a EPAL está aqui para cobrar água. Temos que comprar água nos senhores da moto 200 kwanzas e nas casas 150 kwanzas. Aqui a vizinha de baixo, quando sai água, nós não podemos catar água de baixo para subir para cima, eles não aceitam, porque eles também pagam a cota deles. Eu sou morador do bloco T e nós dependemos do bloco S para a obtenção da água. E compramos a cada abdômen 300 kwanzas, então é um pouco difícil. Tem um bebê de 1 mês, tem fraldas, tem roupinhas de bebê, as mantas, então gasta muito dinheiro mesmo na água. A má qualidade da água que chega às casas é outra preocupação dos moradores. Quando sai, já não sai assim naquelas condições normais. Estava a sair lama mesmo das torneiras. Então a água aqui é de péssima qualidade. Está muito suja. Nós compramos sempre a água mineral que é para poder beber. E mesmo até para dar banho nas crianças temos fervido a água. Principalmente as meninas em infecção urinária. Mesmo até nós as adultas temos sempre que ferver, desinfetar a água porque aqui está mesmo mal. Assis de Oliveira, coordenador do Quarteirão X, avançou que a solidariedade entre os vizinhos tem permitido minimizar a situação que caminha para aproximadamente 3 anos. Temos que recorrer aos moradores, sobretudo das vivendas que têm tanques de água, que normalmente compram água pelas cisternas, ou por vezes, quando a água corre, que vai a 1 hora ou 2 horas a correr, eles conseguem fazer o abastecimento dos seus tanques. O porta-voz da EPAL, Vladimiro Bernardo, esclarece a real situação da centralidade do Zango 5. O que acontece nesta centralidade é a quebra de pressão, ou seja, a água chega até o resto do chão e, em alguns blocos, a água não tem pressão para subir o primeiro e o segundo andar. Portanto, esta situação tem que ver com as horas de funcionamento da estação de tratamento de água de Calumbo. Nós estamos a registrar
alguns problemas técnicos a nível dessa estação, que fiz referência, mas também desde a semana passada começamos a fazer trabalhos de recuperação de alguns equipamentos para permitir maior autonomia desta estação de tratamento de água de Kalumbo. Estamos também a fazer alguns trabalhos nos equipamentos eletromecânicos e acreditamos que a situação do abastecimento de água na centralidade do Zango 5 nesta semana irá já melhorar. A centralidade não vai merecer de água 24 horas por dia, mas há um plano de distribuição que visa mitigar a carência. O nosso plano de distribuição, que infelizmente nos últimos meses não estamos a conseguir cumprir, é de fazer um arranque no período da manhã para trabalhar em média 5 a 6 horas e no período da tarde também para trabalhar o mesmo número de horas. Quando isto acontece, há estabilidade no abastecimento de água. E nós damos aqui também uma palavra de tranquilidade à população. Nos meses de novembro e dezembro, a EPAL não faturou a centralidade do Zango 5 porque tínhamos de facto noção de que estávamos a abastecer com muitas restrições. De igual modo, também nos meses passados do ano em curso, que nós estamos apenas a faturar aqueles apartamentos, ou seja, aquelas moradias do Reis do Chão, onde temos a certeza de que têm estado a receber água sempre que fazemos o arranque do centro. Localizada no sudoeste de Luanda, a centralidade tem mais de 200 moradores. Estamos em dias de consumo maior de peixe, por força da Páscoa. A procura pelo produto aumenta um pouco por todo o país, já que a maioria, em função das normas cristãs, se abstém de comer carne. Este ano acontece exatamente o contrário. A oferta de peixe é até maior, mas os clientes são poucos, segundo os vendedores. Na base está o facto de os preços terem aumentado bastante. Durante a Semana Santa, muitas pessoas fazem jejum parcial ou não comem carne vermelha como parte da tradição religiosa. Além disso, para os cristãos, o peixe é considerado um símbolo de milagre e fé, o que faz aumentar a procura por este alimento nas feiras, peixarias e mercados. Normalmente na Semana Santa a gente fica mesmo inibido de consumir qualquer alimentação que contém sangue. Me alimento mais nessa fase de ervas e peixe. Excluo sempre a carne. Procurei a semana passada, fui à praia, comprei uma porção de peixe e tenho em casa. E tende a ser mais caro. Apesar do aumento da procura pelo peixe, algumas vendedeiras afirmam que a Páscoa do passado não se compara à atual, em volume de venda principalmente, já que a escassez do produto no país prejudica os negócios. O peixe está difícil, está muito caro. Você compra às vezes a caixa a 32, vem vender, ao invés de só sair 30, em vez de só ganhar 2.000, 1.000 kwanzas. Os clientes compram, mas assim a discutir, porque o preço está muito caro. Porque antigamente o peixe era assim, 5 peixes 2, mas agora 3 peixes 2, 4 peixes 2. Tem sempre tendência a dizer que o peixe não vai chegar. Não estamos procurando muito peixe como no passado ano tinha mais concorrência, mas agora não sei se é porque o peixe está mais caro, que aí meus financeiros também temos. Os clientes vêm aqui, mas não é assim, não tem muita concorrência. Fomos antes no passado. No passado o peixe, nessa época, o peixe tinha muita saída. Mas já agora, quem não tem possibilidade de comprar 4 peixes, 3 peixes a 2.000 kwanzas, prefere comprar mesmo ossinho ou outra coisa que dá para comer, coxo. Porque o peixe mesmo não está nada fácil. Ainda mais que a lambula também está difícil. A marionga, então, que ajudava as pessoas aqui, também está mesmo já difícil. Minha irmã, é um caso muito grave. Dona Feliciana Polaco afirma que come de tudo um pouco durante essa época e que o mais importante é aplicar os ensinamentos de Cristo. Eu sei que há igrejas que têm uma certa restrição alimentar, né? Comem menos carne, comem mais peixe, mais legumes. Dizer que eu, particularmente, não temos, a nível da nossa igreja, essa restrição alimentar. Lembrarmos este dia, sobretudo, não pela alimentação, mas por aquilo que é o significado da verdadeira, da Páscoa, na verdade. Porque é assim que Cristo nos ensinou, né? Amar-nos uns aos outros como nos amamos a nós mesmos. Amarmos uns aos outros é o mais importante, na minha opinião. Devemos sempre cultivar o sentimento do amor, da solidariedade ao próximo. A quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma, que neste ano começou no dia 14 de fevereiro e termina amanhã.
A Sexta-feira Santa representa o dia da morte de Cristo e a Páscoa, data da sua ressurreição, acontece no domingo. Falamos agora de investigação científica em África. Luanda é palco do 3º encontro dos jovens investigadores da CPLP. O encontro debate a visão científica na perspectiva da realização de objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Os debates decorrem até amanhã. Aumenta o número de jovens africanos investigadores e interessados à ciência, com estudos voltados à educação, saúde e economia. Segundo a coordenadora do Encontro de Jovens Investigadores da CPLP, tem sido notório que aumenta o número de jovens interessados à investigação científica dentro da comunidade. Os angolanos, neste quadro, aparecem em um número acima do esperado. Nas edições anteriores, a grande ou uma percentagem muito grande de jovens que participavam, quer a assistir e quer a apresentar trabalhos, eram angolanos. Nós tínhamos na edição anterior cerca de 300 participantes. Neste momento nós estamos numa média de 700 participantes. A comunidade científica aponta os desafios enfrentados no capítulo da investigação, sobretudo em África. As nossas universidades não têm capacidade ou não se dão o luxo de potenciar a investigação. E é uma contradição, porque uma universidade visa produzir conhecimento. E o conhecimento você só o alcança por pesquisar. Depois temos um grande outro problema, que é das línguas, não é? Por exemplo, nós somos da comunidade do CPLP, depois temos francófonos, temos anglófonos, né? Então, às vezes as barreiras de língua não facilitam com que a gente comungue e partilhe as nossas investigações. E há países que já quebraram essa barreira. Eu olho para países como o Quênia e que usa como língua oficial o Swahili. E com base nessa linguagem fomos buscar grandes saberes. Olha para o Quênia agora, quer dizer, Quênia tu tens lá uma incubadora de cientistas, um incubador de cientistas que até é exportado. Apesar dos desafios que ainda persistem, os investigadores reconhecem grandes passos já dados a nível de alguns países da comunidade de língua oficial portuguesa, sobretudo no que toca à criação de infraestruturas que estimulem o saber. Nós estamos aqui dentro de um centro de ciência esplendoroso. Em termos da região 5, onde eu normalmente faço os meus trabalhos também, eu posso lhe garantir que é um dos maiores que eu já estive. Então já temos um passo bem grande. Precisamos da divulgação e precisamos de capacitar a juventude e todos nós envolvidos nesta matéria. Essas e outras reflexões foram nesta quarta-feira levadas ao encontro que reuniu em Luanda investigadores da CPLP movidos pela máxima do uso da ciência para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Vamos fazer as nossas pesquisas, as nossas inovações sem preconceitos de que eu sou pequeno. Não, eu não sou pequena, nunca fui. Se me vieram invadir é porque eu tenho o que eles não têm. Vamos tirar da cabeça esses preconceitos da pobre mulher africana e de que os outros é que criaram a África. É mentira. A CPLP criou dentro da sua plataforma digital um repositório científico que passa agora a permitir que os investigadores tenham softwares livres e acervos bibliográficos do acesso à produção científica. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Temos olhos sobre o que acontece também além das nossas fronteiras. Não perca o resumo no bloco depois do intervalo. E ainda hoje, o Dia Mundial do Teatro, felicitações e recomendações por ocasião à data. A cidade do Ambo foi escolhida para acolher o ato central. O intervalo é curto, não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Notícias agora além fronteiras. 1/5 dos alimentos produzidos pelo mundo em 2022 foi desperdiçado. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional que é apresentado agora pela Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão. Olá, Emília. Olá, Emília. Boa noite a todos. Um relatório das Nações Unidas revela que cerca de 1/5 dos alimentos produzidos globalmente em 2022 foram desperdiçados em 60% por famílias. Um problema que não é apenas dos países ricos.
De acordo com o relatório do Índice de Desperdício Alimentar do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, cada pessoa desperdiçou 79 quilos de alimentos naquele ano. O relatório aponta que em 2022 foi o ano em que o terço da humanidade enfrentou insegurança alimentar e cada lar deitou fora equivalente a 1.000 milhões de refeições por dia, ou seja, 1 a 3 refeições diárias para pessoas afetadas com fome no mundo. Outras notas internacionais, acompanhe. O governo do Sudão anunciou que as escolas abrirão na próxima semana, após estarem fechadas durante 2 semanas, devido ao calor extremo em todo o país. Os Ministérios da Saúde e da Educação disseram que as temperaturas deverão cair continuamente, com a estação chuvosa marcada para começar nos próximos dias. O Sudão do Sul tem sofrido nos últimos anos os efeitos adversos das alterações climáticas relatadas durante diferentes estações. Na semana passada, o país registrou temperaturas de até 45 graus Celsius. Os professores foram instados a minimizar as atividades nos parques infantis para o início da manhã ou dentro de casa, ventilar as salas de aula, fornecer água durante o horário escolar, monitorizar as crianças quanto a sinais de exaustão pelo calor. O Papa Francisco renovou hoje o seu apelo à paz e ao fim dos conflitos em curso no mundo, durante a audiência geral no Vaticano, demonstrando ainda melhorias no seu estado de saúde. O Papa entrou sozinho, com uma bengala na sala de audiências Paulo VI no Vaticano, para participar na audiência geral. Ao discursar a virtude da paciência durante a audiência geral, o Papa Francisco renovou o seu apelo à paz e à cessação imediata dos conflitos em curso no mundo. O pontífice da Igreja Católica frisou: "Vocês não estão sozinhos e não vos deixaremos sozinhos. Permaneceremos solidários convosco através da oração e da caridade prática." A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que é extremamente difícil acreditar que o Estado Islâmico teria a capacidade de lançar um ataque a uma sala de concertos em Moscovo na última sexta-feira, 22, que matou 140 pessoas. Zakharova disse ainda que o Ocidente ocorreu para atribuir responsabilidade ao Estado Islâmico, como uma forma de desviar a culpa da Ucrânia e dos governos ocidentais que o apoiaram. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia defendeu que, a fim de afastar os suspeitos do Ocidente coletivo, eles precisavam urgentemente chegar a algo, então atribuíram a responsabilidade ao Estado Islâmico. Está contando a atualidade internacional. Kenny Simeão, até amanhã. Até amanhã, Emília. Contamos contigo então. Bom descanso, Emília. E ainda lá em Fronteiras, novos desenvolvimentos. No caso da ponte atingida por um navio nos Estados Unidos da América, terminou a busca pelos desaparecidos, que já são dados como mortos. Mas foi recuperado o gravador de dados do navio, que vai ajudar a determinar o que esteve na base da perda de controlo da embarcação. Durante as buscas por possíveis sobreviventes, os mergulhadores que participavam das investigações sobre a colisão do navio com uma ponte de Baltimore recuperaram o gravador de dados da embarcação. De acordo com o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos da América, os dados começariam a ser analisados hoje. A equipa de investigação ficou de verificar também se o combustível usado na embarcação poderá ter afetado a queda de emergência do navio. As autoridades americanas deram por encerradas as buscas por sobreviventes e declararam mortos os 6 cidadãos que desapareceram depois da colisão do navio. O anúncio foi feito nesta terça-feira, ao retirarem as equipas de mergulho das operações de busca e resgate, numa altura em que as condições nas águas não são as melhores. As autoridades afirmaram que não podem colocar mergulhadores na água com correntes variáveis, baixas temperaturas, visibilidade muito fraca e tantos metais e objetos desconhecidos na água. Na altura em que houve a colisão, 8 trabalhadores estavam a exercer as suas atividades laborais na ponte. Entretanto, 2 sobreviveram, um dos quais foi encaminhado para o hospital. O governo de Maryland declarou que a embarcação com a bandeira da Singapura havia acabado de sair do porto de Baltimore e iria para Sri Lanka. O comandante da embarcação informou às autoridades portuárias de Baltimore que havia perdido o controle da direção depois de sofrer queda de emergência e relatar problemas nos propulsores. Desafio de combate à tuberculose. Dúvidas e certezas. Em destaque.
Mais à frente, por enquanto, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, que foi eleita membro do Comitê Preparatório da 6ª Conferência Mundial das Mulheres Presidentes de Parlamentos, evento que deve acontecer entre julho e agosto de 2025. A eleição de Carolina Cerqueira aconteceu em Genebra durante a reunião do Comitê Executivo que aprovou as propostas dos grupos regionais da UIP. A decisão da eleição de Carolina Cerqueira saiu de uma reunião do Comitê Executivo que aprovou as propostas dos grupos regionais da UIP, que teve lugar em Genebra, na Suíça, à margem da 148ª Assembleia Geral da organização. A nível da África, foram eleitos Angola, Argélia, Côte d'Ivoire e a Nigéria, que estão representados pelos presidentes dos seus parlamentos. A Cimeira é um espaço de partilha de experiências entre mulheres líderes de todo o mundo e de análise aos avanços e desafios para o reforço da qualidade, da participação e das oportunidades do género feminino a nível global. A também denominada Women Political Leaders é uma rede global de mulheres líderes políticas a nível internacional, incluindo o Parlamento Europeu, que conta atualmente com cerca de 9.000 membros. A nível mundial, é cada vez maior o número de mulheres a assumir liderança dos parlamentos dos seus países. Carolina Cerqueira é a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia Nacional de Angola, tendo sido eleita em setembro de 2022. E a Embaixada dos Estados Unidos em Angola promove o 4º Fórum Anual da Mulher, que já tem os debates lançados. O encontro promete ser uma plataforma importante para discussões sobre igualdade de género e empoderamento das mulheres para um crescimento económico e sustentável. A 4ª edição do Fórum da Mulher reuniu representantes de diversos setores em Luanda e contou com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos e o MAISFAMO. É neste contexto que a Embaixada norte-americana sugere que os países criem leis que equiparam os salários de homens e mulheres que desempenham o mesmo cargo. Em 2022, o presidente Biden reautorizou esta lei, fortalecendo e modernizando a legislação para enfrentar os desafios que as mulheres e as comunidades marginalizadas passam hoje. Ao apoiar a igualdade e a segurança para as mulheres, estes desenvolvimentos impulsaram a economia americana. Quando as mulheres são elevadas na sociedade, a sociedade se torna mais próspera. E para continuar a tornar a sociedade cada vez mais próspera, o Departamento de Estado norte-americano tem atribuído bolsas de intercâmbio para meninas e mulheres no ramo da liderança. Este grupo trabalha para empoderar as mulheres, fortalecendo as suas habilidades de comunicação e desenvolvendo o trabalho em equipa e as suas habilidades de liderança. Uma das contempladas a adquirir habilidades de liderança é a bolseira Massuika André, que conta como foi o seu processo de seleção e deposita toda a sua confiança no empoderamento feminino. Nos últimos tempos, tem havido várias organizações, vários eventos com esses objetivos, todas com o mesmo escopo, que é empoderar as mulheres e mostrar o verdadeiro potencial feminino que há no nosso país. Bem, o processo de seleção foi um processo muito rigoroso, pois quase 200 pessoas aplicaram para apenas 2 pessoas passarem. Então nós passamos por várias fases, preenchimentos de vários formulários, entrevistas e assim sucessivamente e muito mais. A Embaixada norte-americana realizou ainda uma exposição destacando serviços e produtos de ex-bolseiros, oferecendo oportunidades de networking na comunidade empresarial. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Teatro. A cidade do Ambo acolhe a propósito as primeiras jornadas nacionais, que serão marcadas por debates, formações e exibições teatrais até o dia 31 deste mês. Participam das jornadas as delegações das províncias de Cabinda e também Malange. Representantes de 16 províncias do país
Analisam no âmbito o estado do teatro, balanço de atividades, revisão dos estatutos e a vida associativa. Existem escolas médias superiores em Luanda e alguns centros técnicos, a Escola Walter Camboja no Bié, o Cefomac no Bengo, a ver se aqui no Ambo e em outras províncias consigamos ter também escolas ou então centros politécnicos ou técnicos de formação artística para, de alguma forma, dar resposta àquilo que é a grande preocupação da formação da classe artística teatral. No Dia Mundial consagrado à arte de representar, a associação assume controlar mais de 10.000 atores, onde os desafios tornam-se maiores. Com exceção da província de Malange e de Cabinda, todas as demais províncias aqui na província do Ambo, para comemorarmos então esta festa do teatro, mas acima de tudo analisarmos aquelas que são as grandes preocupações da classe. Neste momento a nossa base de dados está caracterizada por individualidades. Controla mais de 10.000 artistas. Nelson Nhanga, com mais de 20 anos nos palcos e um Prémio Nacional de Cultura e Arte na categoria de teatro, entende que os artistas vivem bons momentos a julgar pelas conquistas. A classe continua unida e os ganhos são visíveis em relação a infraestruturas sociais, em relação ao crescimento de mais grupos teatrais, de mais atores a praticarem o teatro. Achamos que estamos a bom ritmo. A afirmação da mulher na arte de representar destaca o seu papel social. A maioria dos espetáculos montados há uma grande porcentagem de mulheres a participarem. Então isso mostra que as mulheres têm estado a trilhar bons caminhos no teatro angolano. Nós temos a Marisa Júlio como encenadora, a Solange Feijó, a Carla Esmeralda e muitas outras que têm estado a ladear. Eu também atualmente já faço assistência de encenação. Então hoje por hoje nós não nos mantemos na resguarda como antigamente, quando o teatro começou, em que as mulheres não podiam nem sequer entrar para os espetáculos, os homens é que faziam personagens femininos. Então para nós é uma mais-valia e acreditamos que mais mulheres ainda vão juntar-se a esta causa, porque as mulheres conseguem unir, conseguem transformar. O teatro é a arte milenar que funciona como meio de expressão da cultura de diferentes povos. Neste 27 de março, o Ambo acolhe as Jornadas Nacionais do Teatro. No dia 28 teremos formação, teremos debates, várias comunicações e os espetáculos das províncias estarão aqui representadas. No dia 29 o roteiro será o mesmo. Formação, comunicações, debates, espetáculos e roteiro turístico. Dia 30 está reservado para a Assembleia Ordinária da Associação Angolana de Teatro deste 5º mandato, onde nós vamos apresentar a proposta de revisão dos estatutos, vamos apresentar a proposta da orçamentação e faremos também o balanço dos primeiros 100 dias de gestão na direção da Associação Angolana de Teatro. E por ocasião do Dia Mundial do Teatro, o Presidente da República dirigiu uma mensagem de felicitações à classe artística nacional, tendo na mensagem sublinhado que depois da inauguração do Centro Cultural do Ambo, o Executivo está empenhado na construção da futura Casa do Artista e Palácio da Música e do Teatro em Luanda. Que são iniciativas que se vão multiplicar por todo o país, segundo o chefe de Estado, que se dirigiu aos fazedores de teatro como verdadeiros heróis, que em ambiente de muita adversidade fazem desta arte um instrumento eficaz para manter viva a consciência sobre nós mesmos. Continuamos a informar. Informação agora na vertente ambiental. O município do Cazengas está a ser palco de um fórum de educação e sensibilização da sociedade civil. Em causa está a preocupação mundial com as alterações climáticas. No encontro estão em reflexão temas ligados aos cuidados com o meio ambiente. Um ambiente saudável e bem cuidado constitui bem-estar para a sociedade. E com vista a consciencializar a sociedade sobre os cuidados com o ambiente, a Cooperativa Ambiental Cidades Brilhantes realizou nesta quarta-feira o primeiro Fórum Municipal de Educação Ambiental sob o lema Comunidade e Ambiente. Todo o tema ligado à educação ambiental requer a nossa máxima atenção, porque, afinal de contas, nós vivemos, convivemos, nos realizamos num ambiente. Um ambiente sadio, um ambiente protegido, é um ambiente que permite com que cada um se realize
dentro dos seus objetivos, mas também beneficiando-se daquilo que o ambiente nos apresente eventualmente. O presidente da cooperativa, Afonso Mateus, reitera que o objetivo deste primeiro fórum no Kazenga é passar a mensagem aos líderes religiosos e sociedade em geral, no sentido de se preservar melhor o ambiente. Este primeiro fórum municipal de educação ambiental no Kazenga tem como objetivo chamar a atenção aos líderes de opinião nas comunidades, a fim de dotarem-se com conhecimento aqui hoje e podermos então disseminar esse conhecimento que vamos observar aqui nesta atividade às suas comunidades. Nós convidamos nessa atividade deste primeiro fórum figuras como padres, pastores, evangelistas, jovens de opinião na comunidade, a fim de ter então um conhecimento sobre as melhores práticas do manuseio do resíduo, quer em casa, na rua, como nas empresas. O município do Kazenga está de parabéns por esta iniciativa do primeiro Fórum Municipal de Educação Ambiental. Cada vez mais a educação ambiental torna-se relevante a nível do país, considerando ser um instrumento no qual a Lei de Bases do Ambiente define como a ferramenta preponderante para impulsionar o programa de gestão ambiental a nível nacional. Dizer que Angola tem uma estratégia nacional de educação ambiental, que já foi aprovada o ano passado, 2020, neste caso o ano antepassado, 2022, por decreto presidencial 149/22 de 9 de junho. O administrador adjunto para a área técnica do Kazenga disse que a iniciativa da cooperativa é louvável. A nível do Kazenga, felizmente já estamos com um alinhamento perfeito. Temos um projeto, um programa a nível do GPL, que é o PAU. Já estamos a fazer implantações de árvores, já fizemos implantação de mais de 2.000 árvores, então estamos a valorizar o ambiente a nível do nosso município. A cooperativa ambiental Cidades Brilhantes é uma cooperativa de jovens com áreas de formação diferentes, dedicada à limpeza e saneamento básico. O Bloco Democrático apresentou hoje, junto do Tribunal Constitucional, algumas preocupações de caráter sociopolítico. No conjunto das referidas preocupações, o Bloco destaca o tratamento nos órgãos de comunicação social públicos, que considera desigual. O Tribunal Constitucional assume um papel fundamental na consolidação de um Estado democrático. Por isso, preocupado com a situação da transição democrática de Angola, o líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, liderou uma delegação do partido que levou até aquela instância judicial as preocupações da formação política, consideradas indispensáveis para a promoção de um ambiente mais democrático. Nós percebemos que ainda não há em Angola um ambiente a vários os títulos que permita, por exemplo, que haja uma competição normal das várias forças políticas no sentido da alternância do poder. Nós sentimos que este ambiente é condicionado, quer por questões ligadas à própria comunicação social, e aqui temos uma questão constitucional muito séria, que é a necessidade de, conforme diz a Constituição, de todos os partidos, todas as sensibilidades sociais poderem ser atendidas de igual forma pela comunicação social. Há uma debilidade da cidadania neste país e isto cria dificuldades no desenvolvimento democrático. Nós também estamos a verificar que, do ponto de vista dos direitos humanos, há problemas gravíssimos. Depois de aproximadamente 2 horas de audiência, concedida pela juíza presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, Filomeno Vieira Lopes considerou que as preocupações apresentadas foram bem acolhidas. A nossa grande preocupação é saber se o Tribunal Constitucional pode também ter alguma proatividade no sentido de que violações que existem relacionadas com a nossa Constituição podem ou não podem ser travadas. Nós vimos que, a nível da Presidente da Veneranda Tribunal Constitucional,
que há uma vontade muito grande de diálogo, não é? Saudou muito o facto de nós termos solicitado esta audiência. A ida ao Tribunal Constitucional é parte de um programa que o Bloco Democrático pretende levar a cabo, no sentido de dialogar com várias instituições governamentais e da sociedade civil. É o melhor da informação. Continue ligado. O próximo bloco acontece com novidades do desporto. E no quadro Dúvidas e Certezas, perguntas e respostas sobre o desafio de combate à tuberculose, doença que constitui a terceira maior causa de mortes no país. O intervalo é curto, não saia daí. Voltamos a seguir. Até já. E a fechar a quarta-feira, como é habitual, temos dúvidas e certezas. Hoje, com perguntas e respostas sobre o desafio de combate à tuberculose, doença que constitui a terceira maior causa de mortes no país. E é com Alberto Capitão. Vamos acompanhar. É uma doença cada vez mais preocupante no mundo todo, porque, segundo dados muito recentes da OMS, cerca de 10 milhões de pessoas são infectadas todos os anos pela tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa que pode ser contagiosa, sobretudo quando for a tuberculose pulmonar, e que é causada por uma bactéria que se chama bacilo de Koch. Esta bactéria, quando é inalada, infecta os pulmões e a pessoa desenvolve sintomas, nomeadamente como tosse, pode ter febre, sobretudo à noite, vai perdendo peso com o tempo, falta de apetite, vai tendo também dor no peito ou dificuldade em respirar nas formas mais graves. A tosse pode ser seca, pode se acompanhar de expectoração, que são aquelas secreções, ou também vulgarmente chamada de catarro, não é? Ou escarro, e que pode também vir com sangue. Esses são os principais sintomas que nos fazem pensar numa tuberculose pulmonar. Em Angola, a tuberculose fica atrás da malária e também dos acidentes rodoviários. Já faz parte do leque das 5 principais causas de morte no país. Só em 2023, por exemplo, morreram no país 503 pessoas vítimas da tuberculose. Afinal de contas, que caminhos podem ser seguidos para a sua erradicação? Há pessoas que estão muito vulneráveis a desenvolverem tuberculose, sobretudo algumas pessoas que têm quadros de imunodepressão, ou seja, as defesas do organismo mais diminuídas, mais baixas. Pessoas com infecções crónicas, com infecção pelo VIH, pessoas com insuficiência renal crónica, que usem medicamentos que façam baixar a imunidade, em aglomerados, como estabelecimentos prisionais, lares. Também há muita propagação da tuberculose, pessoas que fumam ou que fumaram, pessoas diabéticas, pessoas que estão a fazer quimioterapia ou que têm cancro. São esses assim os principais grupos de risco para o desenvolvimento da tuberculose. Sem esquecermos das crianças e dos idosos, que são esses extremos das idades, que também acabam por ter um risco maior de desenvolvimento da tuberculose. Só em 2023, por exemplo, o país detectou mais de 8 mil casos da doença. Os números são preocupantes. As metas do Executivo passam por eliminar a doença até 2035. Eu pergunto, que caminhos é que poderemos utilizar para a erradicação total da tuberculose? Que certezas é que, se bem aplicadas as metodologias, poderemos em 2035 ter resultados satisfatórios? A doutora Teresa Chivinda ajuda-nos a responder esta pergunta. É importantíssimo falar-se da erradicação da tuberculose, porque a tuberculose é uma doença que, primeiro, é prevenível, tem tratamento e tem cura. E eu considero ser fácil a erradicação, desde que se disponibilizem cada vez mais próximos dos pacientes, nas suas comunidades, lá está a medicina de proximidade, centros para que se diagnostique o mais cedo possível a doença, que o tratamento seja acessível, que haja disponibilidade de medicamentos e que esses pacientes também façam o devido seguimento.
E o seguimento é importante por quê? Porque não precisamos monitorizar só a doença, mas é importante também monitorizar os efeitos colaterais dos medicamentos, porque há pacientes que desistem do tratamento porque vão tendo alguns efeitos colaterais e que não são resolvidos. E então esse acompanhamento, este seguimento, este estar próximo dos pacientes também ajuda imenso no controle e, consequentemente, também na erradicação. É importante também os médicos notificarem, porque quando não se notificam os casos, não se tem números fidedignos, números reais. É importante que haja um sistema de notificação mais eficaz, mais robusto, mais abrangente, para que todos nós médicos, quando temos um caso de tuberculose, notifiquemos para que o próprio Programa Nacional tenha um real diagnóstico, digamos assim, dados reais da magnitude do problema no país, porque sabemos que existem vários números, mas muitos deles acabam por ter limitações por falta de notificação atempada e correta. Em todo o mundo, anualmente são registrados mais de 10 milhões de casos de tuberculose. Em Angola, os números também são preocupantes. Como dissemos, só em 2023 foram mais de 8 mil casos e cerca de 503 pessoas perderam a vida. Até 2035, o objetivo passa por eliminar totalmente a doença do nosso país. Mas até lá, que passos é que serão dados para a erradicação total da tuberculose? Perguntas que poderemos ver respondidas com o passar do tempo. Fique bem e até a próxima edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Perguntas e respostas sempre à quarta-feira. Pela semana tem mais. É o fim da edição de quarta-feira de Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Esta equipa vai regressar amanhã, mesma hora, 19h45. A todos, boa noite. Estamos juntos, boa noite. Até amanhã.